Em janeiro de 1945, enquanto o vento gélido soprava pelas encostas congeladas do Monte Castelo, a Força Expedicionária Brasileira sentiu um nó na garganta. O gelo congelara suas armas modernas e a superioridade tecnológica com a qual contavam se mostrara ilusória. Os fuzis M1 Garand e as metralhadoras Browning de fuzil, outrora consideradas garantia de vitória, permaneceram silenciosos. Nesse momento crucial, quando a esperança de soluções tecnológicas se esvaía, o soldado João descobriu em seu cinto a ferramenta que o guiaria pelas horas mais sombrias, uma simples facão brasileira que custava 25 cruzeiros. João havia adquirido um facão de um ferreiro local, e no frio, enquanto lutava contra a escuridão cinzenta, o facão era a única coisa que lhe dava alguma segurança. Sentia o metal na mão, a lâmina afiada e confiável. Enquanto seus camaradas se esforçavam frustrados para fazer suas armas congeladas funcionarem, ele percebeu que o facão era indispensável. Nessa situação, sentiu alívio e medo ao mesmo tempo, como se tivesse descoberto um tesouro escondido, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. As primeiras ofensivas haviam sido planejadas meses antes. No final do outono de 1944, as tropas brasileiras partiram cheias de esperança para as colinas geladas da zona rural italiana. Acreditavam nas armas modernas, convencidos de que a tecnologia os levaria à vitória. Mas a realidade foi brutal. O solo congelado transformara-se numa armadilha mortal, e os soldados lutavam não só contra o inimigo, mas também contra os elementos. João se lembrava das muitas noites nas trincheiras, onde o fogo da artilharia ecoava à distância. Naqueles momentos, histórias haviam sido contadas, e ele frequentemente se lembrava das palavras de um velho veterano. As ferramentas mais simples costumam ser as melhores. Essa frase ressoava em sua mente enquanto ele segurava a facão. A subida até a linha de frente foi árdua. As armas congeladas permaneciam silenciosas, enquanto o facão, robusto e sem partes móveis, abria caminho. João cortou a densa vegetação rasteira e uma sensação de triunfo o invadiu ao sentir o poder daquela ferramenta simples. Em meio ao caos, o facão conferia aos soldados um novo tipo de força. Ele se lembrou das palavras de um camarada: "Quando tudo dá errado, o facão resolve tudo." Esse sentimento se provou verdadeiro quando ele patrulhava à noite, com a lâmina brilhando na escuridão. O facão tornou-se mais do que uma ferramenta, tornou-se um símbolo de sobrevivência. João e os seus camaradas aprenderam que, em tempos de necessidade, a verdadeira força não residia nas armas modernas, mas na capacidade de se concentrar no essencial e utilizar as soluções mais simples. Naquele momento crucial, o facão não era apenas um pedaço de metal, mas um legado e parte de uma memória coletiva que vivia nos corações dos homens que lutaram nos dias sombrios de Monte Castelo. Meses antes, no final do outono de 1944, enquanto o sol nascia sobre as colinas do Brasil, João sentia o orgulho e a expectativa no ar. Ele e seus camaradas haviam passado incontáveis horas treinando, com suas novas armas em mãos, convencidos de que essas tecnologias modernas os tornariam invencíveis. Nossa hora chegou. Os comandantes enfatizavam repetidamente. A ideia de lutar por seu país os enchia de determinação e esperança. Mas ninguém poderia imaginar que essa esperança logo seria posta à prova da maneira mais árdua. A Força Expedicionária Brasileira, uma mistura de jovens recrutas e soldados experientes, estava pronta para marchar para a Itália. João, aos 22 anos, estava cheio de sonhos e ambições. Sentia um dever não só para com seu país, mas também para com sua família, que contava com ele. Quando o pelotão deixou o quartel, ninguém suspeitava que a verdadeira batalha seria travada não apenas contra o inimigo, mas também contra as implacáveis forças da natureza.
Chegar à Itália foi um choque. As temperaturas congelantes, as paisagens agrestes e o nevoeiro constante fizeram os soldados sentirem-se como se tivessem chegado a outro mundo. João imaginara fazer parte da história através de batalhas heróicas, mas a realidade era implacável. O solo congelado era um inimigo constante, um obstáculo que os atrasava em todos os seus movimentos. Como podemos lutar se temos de lutar contra os elementos? Exclamou um camarada certa vez frustrado. Os primeiros dias na frente de batalha foram marcados por esperança e incredulidade. João e seus camaradas tentaram deixar suas armas nas melhores condições possíveis, mas o frio havia emperrado os mecanismos dos rifles. Enquanto outras nações se vangloriavam de sua tecnologia avançada, eles enfrentavam um dilema. Parecia que a superioridade tecnológica na qual tanto haviam confiado estava falhando. Naqueles momentos críticos, quando os rifles paravam de funcionar, João se lembrou das palavras de um velho veterano que conhecera no quartel. As ferramentas mais simples costumam ser as melhores, dissera o veterano. Essa frase martelava em sua mente enquanto ele se perguntava se essa sabedoria teria algum significado na realidade gélida de Monte Castelo. Os dias passavam num ritmo monótono de frio, medo e incerteza. Os soldados tinham pouco tempo para descansar, e a ameaça constante do inimigo estava sempre presente. João frequentemente se encontrava nas trincheiras, onde o fogo da artilharia ribombava à distância, enquanto o frio lhe penetrava os ossos. Nessas horas de solidão e dúvida, ele começou a se conectar com seus camaradas. Contavam histórias uns aos outros para escapar dos horrores da realidade. João frequentemente pensava em sua família, que lhe escrevia cartas de encorajamento. Essas mensagens eram como um raio de luz na escuridão. Mas quanto mais tempo passavam na Itália, mais crescia a frustração. A vulnerabilidade que sentiam era avassaladora. Eram homens em uma guerra que estava longe de ser fácil, e a ilusão de invencibilidade parecia um sonho distante. Com a chegada do inverno na paisagem italiana, João começou a perceber que o facão que havia adquirido era mais do que uma simples ferramenta. Tornou-se um símbolo de sobrevivência, empunhado em sua mão, enquanto a fria realidade ao seu redor o atingia impiedosamente. Na escuridão, onde a esperança e o desespero lutavam, o facão se tornou seu companheiro mais fiel. E ele sabia que estava aprendendo lições fundamentais de sobrevivência que ninguém mais poderia ter lhe ensinado. O dia amanheceu quando João e seus camaradas se aproximavam do momento decisivo de sua missão. O céu estava cinzento e nublado, enquanto um vento frio soprava pelas encostas do Monte Castelo. As trincheiras estavam silenciosas. O frio penetrava até os ossos e a tensão era palpável. Ele se lembrou das palavras de um velho soldado que certa vez dissera que a verdadeira batalha muitas vezes não é vencida com armas, mas com força de vontade. O facão em seu cinto agora lhe parecia um símbolo dessa determinação, algo que o guiaria através do perigo iminente. Quando foi dada a ordem de ataque, o tempo pareceu parar. João olhou nos olhos de seus camaradas e, naquele instante, uma onda de camaradagem e coragem o invadiu. Eles não eram mais apenas soldados, eram irmãos, unidos pelo desafio comum. O rugido distante da artilharia ecoava em seus ouvidos enquanto avançavam pelas encostas acidentadas. O frio era implacável, mas a determinação em seus corações se fortalecia. João brandiu o facão enquanto este cortava a densa vegetação rasteira. A lâmina deslizava sem esforço entre os galhos, e ele sentiu a raiva e o medo que antes o atormentavam se transformarem em força. Ele não estava sozinho. Ao seu redor, ouvia os gritos de seus camaradas, o tilintar de pedaços de madeira congelada e o estalar de galhos. À medida que avançavam em direção às linhas inimigas, era o facão que os guiava, a ferramenta simples que se mostrou indispensável.
Os primeiros tiros ecoaram. Um estrondo alto quebrou o relativo silêncio, e os soldados se jogaram no chão para se proteger. João sentiu o coração disparar. A batalha irrompeu, e o facão tornou-se sua arma de defesa. Ele aprendera que confrontos podiam ser vencidos não apenas com poder de fogo, mas também com astúcia e habilidade. Em meio ao caos e ao barulho, amplificados pelos gritos e pelo fogo da artilharia, era o facão que lhe dava uma sensação de controle e clareza. De repente, um camarada desabou ao seu lado. João congelou, vendo a dor nos olhos do homem. Naquele instante, percebeu que o facão não servia apenas para lutar. Era também uma ferramenta para proteger e salvar vidas. Correu até o amigo ferido, a lâmina firmemente em sua mão, e enquanto aplicava o curativo e usava o facão para cortar a vegetação rasteira, soube que era mais do que apenas um soldado. Era um protetor, um sobrevivente. Os combates continuavam intensos e João sentia o cansaço nos membros. Mas a determinação dos seus camaradas o mantinha firme. O facão, que tantas vezes brandira, tornou-se um símbolo da sua força e da sua vontade de sobreviver. Os dias eram longos e a lama das trincheiras grudava nas botas, mas eles não desistiram. Ao cair da tarde, João e seus camaradas estavam no alto da colina, contemplando o campo de batalha. O facão, com sua lâmina brilhando na penumbra, não era apenas uma ferramenta, era parte de sua história, um símbolo dos desafios que haviam superado. Quando tudo dá errado, o facão resolve tudo, dissera um camarada certa vez, e naquele instante João soube que aquelas palavras eram verdadeiras. A escuridão caiu, e, à medida que os sons da batalha se dissipavam à distância, João sentiu-se mais forte do que nunca. Ele lutara não só pela sua própria sobrevivência, mas também pela dos seus irmãos. A facção o guiaria pelos desafios que se avizinhavam, e ele sabia que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto João estava no alto da colina, com vista para o campo de batalha, começou a refletir sobre o significado daquele dia para ele e seus camaradas. O facão, antes uma simples ferramenta, havia se transformado em uma fonte de força e coragem. Não era apenas um meio de sobrevivência, mas também um símbolo da resiliência de sua unidade. Uma unidade que se manteve unida diante da adversidade implacável. Com a chegada da noite e o fim dos sons da batalha, ele ponderou sobre as lições que aprendera nos últimos dias. Não é a tecnologia que faz a diferença, pensou ele. São as pessoas que tiram o máximo proveito do que têm. O facão tornou-se uma expressão da sua necessidade, da sua criatividade e da sua determinação inabalável. Num mundo onde os rifles congelados tinham falhado, ele provou ser confiável. A ferramenta simples e robusta os guiou através de matagais e perigos enquanto lutavam contra os elementos e o inimigo. João começou a compreender as implicações estratégicas daquela batalha. A ofensiva daquele dia não era apenas um teste às suas armas, mas também à sua determinação inabalável. As lições que haviam aprendido eram universais. Por vezes, para sobreviver, tinham de se concentrar no essencial. Não era a mera quantidade de munições ou a tecnologia mais avançada que garantia a vitória, mas sim a capacidade de adaptação e de tirar o melhor partido das circunstâncias. Ele pensou nos outros soldados que haviam passado por situações semelhantes. Cada um deles tinha suas próprias lutas e medos, e as histórias que compartilharam forjaram um laço inquebrável entre eles. Essa gama de experiências, aliada à sua vontade inabalável, os moldou em uma unidade poderosa. A facção representava não apenas sua jornada individual, mas também a força coletiva de sua comunidade. Ao refletir sobre o que o rodeava, percebeu que o facão não era útil apenas na batalha. Ficou cada vez mais claro que também seria útil no dia a dia.
A ferramenta que levara para a batalha para se defender também poderia ser usada para sobreviver e obter alimento. João imaginou-se usando o facão para cortar lenha para uma fogueira ou para preparar comida. Naquele momento, percebeu que não vivia apenas para a guerra, mas também para uma vida depois dela, uma vida que se basearia nas lições que estava aprendendo agora. Enquanto luto, também me preparo para voltar para casa, pensou ele. Contarei as histórias que estamos vivenciando aqui, as lições que aprendemos. Ele contaria a seus amigos e familiares sobre as ferramentas simples que muitas vezes se mostravam as mais eficazes e sobre o poder da humanidade que os uniu. Num mundo onde o avanço tecnológico é muitas vezes visto como o único caminho para a vitória, João descobriu algo mais importante. Era a capacidade de enfrentar os desafios da vida e a força que residia no vínculo entre as pessoas. Quando a noite caiu e o silêncio do campo de batalha os envolveu, ele soube que não estava sozinho. O facão era mais do que uma ferramenta. Era parte dele, um componente essencial da sua identidade como soldado, irmão e sobrevivente. Na escuridão, rodeado pelos seus camaradas, João pressentiu que, apesar de todas as adversidades, tinham alcançado uma vitória significativa. E, ao apertar a facão contra o cinto, soube que a verdadeira arma residia no coração de cada soldado, inabalável, determinado e pronto para lutar por aquilo que amava. A noite estava calma quando João e seus camaradas se reuniram na trincheira. A luz tênue da fogueira tremeluzindo e iluminando os rostos dos homens. Cada um deles carregava suas próprias cicatrizes e histórias escondidas nas sombras da escuridão. Tendo sobrevivido ao dia com todos os seus desafios, era hora de refletir sobre o preço que haviam pago e as lições que haviam aprendido. João olhou em volta e notou o facão brilhando nas mãos de seu camarada Miguel, que exibia orgulhosamente seu troféu, um capacete inimigo. "Viram isso?" exclamou Miguel com um largo sorriso. "Isso prova que não seremos derrotados." Os outros riram e deram-lhe tapinhas no ombro. Foi então que João percebeu que, mesmo em meio ao perigo e à dor, a capacidade humana de rir e se conectar os mantinha fortes. Após o choque inicial da ofensiva, eles começaram a se encorajar mutuamente. Histórias de coragem e perda, de medo e esperança permeavam o grupo. João falou de sua família, das cartas que lhe enviavam e da esperança que encontrava em suas palavras. "Quando luto aqui", disse ele, "não estou fazendo isso apenas por mim, mas por todos que estão me esperando, por todos que acreditam em nós." Suas palavras causaram uma profunda impressão e os homens assentiram em concordância. Outro camarada, Carlos, começou a contar como, antes da guerra, sempre sonhara em ser um herói. "Mas agora", disse ele com a voz trêmula, "sinto-me mais como um sobrevivente do que como um herói. São as pequenas coisas que nos mantêm unidos." João assentiu. Não eram os grandes feitos que importavam, mas os desafios diários que superavam juntos. Naquela noite, enquanto compartilhavam histórias, o facão tornou-se o foco de muitas conversas. Os homens contaram como o haviam usado em diversas situações, cortando lenha para acender uma fogueira ou preparando comida quando as rações eram escassas. Cada contribuição reforçava o senso de comunidade e solidariedade. O facão era mais do que apenas uma ferramenta. Tornou-se um símbolo de sua história de sobrevivência compartilhada. As conversas continuaram noite adentro, e quando o cansaço venceu os homens, eles se deitaram na trincheira. João apertou o facão com força e refletiu sobre o que havia aprendido. Ele percebeu que a capacidade de sobreviver em tempos difíceis dependia não apenas de habilidades individuais, mas também de conexões com os outros. Na manhã seguinte, com o nascer do sol, o mundo ao redor era um lugar diferente. A neblina se dissipou e a geada que antes congelava tudo começou a derreter.
João sentiu a renovação no ar e soube que eles podiam transformar as duras lições da guerra em algo positivo. O vínculo com seus camaradas o fortalecia, e a facção lhe dava a confiança necessária para continuar lutando. Quando soou o comando para a próxima ofensiva, João se levantou com uma renovada determinação. Ele sabia que não estavam lutando apenas por si mesmos, mas por cada homem ao seu lado. O facão em seu cinto não era mais apenas uma ferramenta, era parte de sua história, um símbolo da força e da coragem que possuíam. "Vamos nessa", disse João aos seus camaradas, olhando para os seus rostos determinados. "Lutamos por nós mesmos, por aqueles que nos amam e pelo que é justo." Naquele momento, eles não eram apenas soldados, mas irmãos, unidos na batalha e prontos para enfrentar o seu destino, acontecesse o que acontecesse. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo e os elementos. João e seus camaradas estavam preparados para a continuação dos combates, mas os desafios não se limitavam às linhas inimigas. O vento frio soprava implacavelmente sobre o solo congelado, que rapidamente se tornou uma armadilha traiçoeira. A lama do degelo tornava o terreno quase intransitável. A tensão era palpável na unidade. Alguns homens estavam frustrados com os combates constantes e as dificuldades que tinham de suportar. "Estamos presos aqui", exclamou um soldado chamado Ricardo numa tarde, enquanto estavam sentados à volta da fogueira. "Se não avançarmos logo, pereceremos aqui." As suas palavras causaram inquietação, e a preocupação era evidente nos rostos dos outros. João sabia que precisava agir para elevar o moral. "Não estamos sozinhos", disse ele com firmeza. "Temos uns aos outros, e essa é a nossa maior força. Se permanecermos unidos, podemos superar qualquer desafio." Suas palavras causaram impacto. Os homens olharam para ele, e uma faísca de esperança brilhou em seus olhos. Mas não eram apenas as circunstâncias externas que pesavam sobre os soldados. Divergências sobre a estratégia estavam causando tensão. "Temos que pressionar para avançar", insistia Miguel. Carlos, por outro lado, argumentava: "Mas se avançarmos demais, arriscamos tudo." João percebia a crescente frustração dentro do grupo. Num momento de tranquilidade, ele pegou sua flanela e começou a trabalhar a areia próxima. "Vamos fazer um plano", sugeriu. "Precisamos aproveitar os pontos fortes de cada um e usar nossos recursos com sabedoria." Ele dividiu os soldados em grupos para desenvolver estratégias e incentivou todos a contribuírem com suas ideias. Gradualmente, um plano claro foi tomando forma, promovendo a união. Ao colocarem o plano em ação, João percebeu que a confiança dos homens havia retornado. Trabalharam juntos para romper as linhas inimigas e sua determinação era inegável. O facão pendurado no cinto de João não era apenas uma ferramenta de combate, mas também um símbolo de sua união. Finalmente, conseguiram ultrapassar as posições inimigas. Num momento de triunfo, olharam um para o outro, exaustos, mas cheios de orgulho. Foi uma vitória não só na batalha, mas também na sua capacidade de superar os conflitos internos. Ao final do dia, enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, João sabia que eles haviam lutado não apenas por si mesmos, mas uns pelos outros. O facão era um símbolo da força compartilhada e da determinação em superar os desafios que viriam. Reunidos ao redor da fogueira, uma nova esperança pairava no ar. Estavam prontos para fazer o que fosse preciso para enfrentar as batalhas que se aproximavam. Ao amanhecer, tudo parecia repleto de esperança. O céu mais limpo e o sol brilhante sobre as colinas cobertas de neve deram a João e seus companheiros a sensação de que as coisas poderiam mudar. O facão, preso ao cinto de João, não era apenas uma ferramenta,
mas também um símbolo de sua vontade de sobreviver e do espírito inabalável de comunidade que haviam construído nas últimas semanas. No período que se seguiu, enfrentaram novos desafios. Os combates por Monte Castelo foram intensos e as perdas dolorosas. João frequentemente pensava nos rostos dos seus camaradas caídos e a dor pesava-lhe sobre si. Contudo, em meio a essa tristeza, encontraram consolo na solidariedade. Partilharam memórias dos falecidos e essas histórias fortaleceram a coesão da unidade. As semanas se passaram e os combates se arrastaram. Era a vontade de sobreviver que os impulsionava, não a mera violência. O facão, originalmente concebido como arma, também era usado para tarefas cotidianas: coletar lenha, cozinhar e construir abrigos simples. Esses pequenos atos uniam os homens e tornavam os fardos da guerra mais suportáveis. Certa noite, eles estavam sentados ao redor da fogueira, e João fez uma pergunta crucial: o que será de nós quando esta guerra terminar? Os homens olharam para cima com incerteza nos olhos. Carlos disse baixinho: perdemos tanto, o que restará no final? João sabia que eles não estavam lutando apenas por si mesmos, mas também por suas famílias que os esperavam. Estamos lutando para voltar para casa. Contaremos histórias, histórias de coragem, de força e da nossa união. Sob o brilho das estrelas, João sentiu uma onda de determinação. O facão era mais do que uma ferramenta, era parte da identidade deles. Em suas mãos residia a crença de que poderiam superar os desafios da vida. Eles não eram apenas irmãos na guerra, mas também irmãos de coração. Finalmente, chegou o dia em que a ofensiva atingiu seu ápice. João e seus companheiros estavam bem preparados, e sua determinação em lutar juntos era mais forte do que nunca. Apesar das incertezas, estavam unidos na crença de que poderiam superar qualquer coisa. Quando foi dada a ordem de ataque, João sentiu o coração acelerar. Estamos lutando pelos nossos camaradas, pelas nossas famílias e por nós mesmos, pensou. Os homens estavam prontos, e naquele momento eram mais do que soldados. Eram uma família, unidos pelas experiências compartilhadas e pela fé. A batalha foi feroz, mas a determinação dos homens era inabalável. Juntos, superaram os obstáculos e conseguiram romper as linhas inimigas. Em meio ao caos, perceberam que lutavam não apenas pela vitória, mas também pela esperança de um futuro melhor. Ao relembrarem sua jornada, perceberam que a facão não era apenas uma ferramenta de guerra, mas um símbolo de suas conquistas. E, ao retornarem para casa, carregavam em seus corações não só as cicatrizes da guerra, mas também histórias de coragem, amizade e a vontade de sobreviver.